Eu acho que a tecnologia ela vem trazendo uma outra realidade. Perfeito. E essa realidade ela não vai mudar o conceito de Darwin. Vai continuar acontecendo tudo isso. Com certeza. A evolução existe. A evolução existe, cara. Ó, quer ver uma coisa? Eu vou falar uma coisa bem chula aqui. Cara, eu, bebê, nasci de olho fechado. Pega um bebê agora, velho. Sim. Nasce de olho aberto. E aí, daqui a pouco ele vai fazer o quê? Claro que há alteração. Claro que... Há alterações, cara. Mas essa alteração, ela precisa de uma motivação, não precisa? Segue. Tá Não, muito não bom. pode falar, doutor. Não, segue, por favor. Não, eu acho o seguinte, eu acho que a evolução da classe... vamos falar da espécie humana. Cara, é muito notório se você parar pra perceber. E essa evolução vai continuar acontecendo, só que eu acho que a evolução, inclusive mental, está trazendo uma forma diferente que vai mudar a questão comportamental. Maravilhoso. E essa questão comportamental, que envolve tecnologia, forma de você enxergar o mundo, a vida e tudo mais, o acesso rápido ao conhecimento. Criança de 6 anos de idade, ela já sabe o que é, tudo quanto é profissão, sabe de tudo, sabe falar tudo. E isso vai levar a gente a uma evolução ainda maior. Por quê? Porque você vai conseguir construir tecnologia farmacológica e outras coisas para aumentar a sua longevidade. Você vai começar a ter consciência de coisas que no passado você não se preocupava em relação à sua saúde, em relação a prevenções, tudo tal. E isso talvez colabore ainda mais para o processo evolutivo do ser humano. Então eu acho que isso é um fator positivo. Eu sim também. Quando eu disse que a gente botou o Darwin pra mamar, não tinha a ver com dizer que a teoria dele tá errada, não é nada disso. Concordo pra caralho contigo. E assim, será que nesse sentido a gente tá melhorando o nosso... Eu acho que sim também, mas o nosso cérebro coletivo, que é o que permite, por exemplo, a gente produzir uma TV, que, por exemplo, eu não sei fazer uma TV... Nem você, nem você, nem você. Mas você sabe fazer a tela, você sabe fazer o circuito, você sabe fazer não sei o quê, e a gente conjuntamente cria uma parada. A gente tá dando saltos cada vez maiores nesse conhecimento humano, ou a gente tá só tornando o acesso a tudo isso num período mais curto? A tecnologia, qual que é o efeito dela, na opinião de vocês? Pra mim é muito mais comportamental do que tudo. Cara, daqui a pouco, eu acho que daqui a alguns anos não vai existir mais uma pessoa escrever, cara. Qual foi a última vez que você escreveu algo? Entendeu? Definitivamente não é muito Então comum, agora, não. quais são os efeitos, os impactos que isso vai acontecer na forma de se relacionar? Positivos e negativos? Na própria... Em tudo. Que seja da sua coordenação motora, a sua forma de se comportar, tudo. Então, é difícil. Deve ter muita gente estudando e tentando entender isso a longo prazo. Mas que é um fato que a tecnologia, a forma com que a gente se comportamenta e o que a gente vai conquistando, para mim isso é fruto da evolução também, cara. Será que o humano de lá de trás seria capaz de desenvolver tudo isso? Mas a gente não... Não seria. Isso não faz parte do processo evolutivo, mas então? como o nosso cérebro coletivo, ele trouxe a possibilidade da gente hoje viver numa sociedade altamente tecnológica, que hoje a gente não pensa mais numa vida sem internet, por exemplo, isso não significa que nós somos os agentes da nossa própria evolução. Por exemplo, eu não preciso mais esperar um estímulo do que externo. Você está falando. Eu não preciso mais esperar... Depende do conceito de evolução. Eu não preciso mais... Por exemplo, surge um problema, qualquer problema, surge o Covid-19 na humanidade. Eu não preciso esperar surgirem indivíduos resistentes ao Covid-19. Eu vou lá e tecnologicamente crio uma vacina e foda-se. Mas isso é uma vantagem da sociedade. Só que você chega uma hora e morre. Chega uma hora e morre porque eu preciso morrer. Né? E aí você volta lá atrás... Que nem o cocô do Tantan. Igual do cocô do Tantan. Boa. Volta lá atrás em Darwin. Mas eu acho que, assim, no caso, se tratando de Darwin, eu não sei se ele falava isso unitariamente do ser humano, porque unitariamente ele evolui de um para o outro e vai evoluindo assim, ou da sociedade. Porque no caso você pode fazer as coisas porque a sociedade e o tempo que a gente tá te
fornece Mas isso como o uma que o Cariani ferramenta. está falando é que a sociedade é o nosso ambiente de evolução. E é isso, ele tá certo. Então, Mas na verdade, não é no mais ser um- humano, que é um ser cultural, Uhum. não existe essa distinção. Ele evolui porque ele constrói esse arcabouço. Ele vai continuar E é esse evoluindo, independente. Esse é a nossa floresta. Não, mas A ele nossa vai... floresta, ela não é mais física, né? A nossa floresta é cultural e ela é simbólica, ela é as representações que a gente cria, os platôs tecnológicos que a gente inventa. Mas é assim, isso que ele falou. E tá certo. O nosso equipamento, a nossa casca, essa parte aqui, ela não tem mais estímulo para continuar evoluindo. Não, cara, tem? ela também muda, curiosamente. Ela Vai muda lá. também, como ele falou. Você tem mudanças, inclusive, que você percebe em poucas gerações, em bebês. Isso tudo é verdade, cara. Muda sim. Mas muda. ele vai evoluindo de acordo É que evolução do momento não quer que a dizer gente tá. melhoria, tá? Evolução é alteração, tá bom? alteração. Então é tem verdade. sim, cara, tem um monte de estudo mostrando, cara, a evolução atua sobre a espécie humana, sim. Isso não quer dizer que a espécie humana está se tornando melhor, não é isso. Há diferenças pequenas, mas que você encontra quando você faz o estudo de fóssil e etc e tal. Sim, é o que ele falou. Mas é isso então, aí, cara. não vamos falar em evolução, vamos falar que ela vai continuar se modificando É que a independente. evolução é modificação, não necessariamente que é evolução. A ideia de Mas que no evolução caso, a gente pode ter teleológica, uma ela tá equivocada. Então, É. evolução pode ser para pior, num certo Isso, sentido. no caso, uma mutação. A questão é, o ponto maior é, de que maneira a gente pode inserir este fenômeno dentro de uma lógica evolucionária e dizer que isso está afetando a evolução da espécie. Isso eu acho que é um stretch, assim, com todo respeito, mas uma certa forçada de barra, porque eu acho que falta tanta base para a gente Sim, mas conectar você não- isso com esses fenômenos. Você percebe? Assim, a gente pode dizer que isso está mudando a cara da sociedade e, eventualmente, em algum momento, essa mudança na maneira de se relacionar da sociedade pode afetar, e talvez até já esteja afetando. Mas a gente tem que definir, jogar uma lupa sobre esses elos. Eventualmente, você poderia dizer assim, olha, o que está acontecendo é que as pessoas estão mais remotas e, por estarem mais remotas, elas estão muito mais num relacionamento à la Tinder do que a lá relacionamento dos nossos tempos, né? Porque é óbvio que o dia que eu descobri que existia o Tinder, ele já existia há uns 10 anos, né? Porque eu também dane-se pra mim, eu sou casado, eu quero saber de ti. Mas enfim, é uma coisa pra mim de um outro mundo. Então, assim, pessoas que vêm desse outro mundo, eventualmente, têm uma relação com o sexo e com, no final das contas, a reprodução diferente. Isso é verdade. Eu acredito que o sexo esporádico baseado em aplicativo, ele, curiosamente, ele reduz o sexo e não aumenta, né? Isso não sou só eu acreditando. Então, as pessoas transam menos hoje em dia. Curiosamente, a abundância gera retração comportamental. As pessoas transam menos que quando a gente era adolescente. É simples assim. E elas também se reproduzem menos. Então, eventualmente, eu poderia até traçar uma linha, falar assim, olha, a internet traz relacionamentos mais assim em função da economia compartilhada,